Então você está aí preocupado nos trabalhos aí que você vai enfrentar logo no início, aqueles trabalhos que todo mundo fala, pô, trabalho de entrada, lava pratos, jardinagem, babá, não sei o que, aquele trabalho que vai te exigir do físico e você não sabe como você vai lidar com isso. Ou você já está aqui vivendo toda essa realidade e você pensa, pô, será que dá para eu trabalhar com uma coisa mais leve? Será que eu consigo voltar para um escritório, fazer um home office de repente, né? E hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês aí como você pode fazer para sair dos trabalhos braçais ou sair de um trabalho que você está descontente hoje, ou como se planejar para você nem sequer precisar trabalhar nesse tipo de serviço e já ir direto, de repente, para um home office ou até mesmo um trabalho de escritório que seja, que já é muito melhor para muitos, né, que não gostam de trabalhos mais braçais. Antes de tudo, quero avisar que eu tenho uma playlist aqui no canal. É uma playlist que tem ali vários e vários vídeos falando sobre trabalho na Itália, dicas, minhas opiniões e tudo mais. Então assista, vai estar aqui na descrição. Para quem está chegando agora no canal, eu me chamo Vinícius, né? Eu vivo aqui na Itália há um pouco mais de 2 anos e meio e eu já passei por trabalhos aí de lava-pratos, de garçom, até que eu consegui sair desses trabalhos e trabalhar com algo que exigisse mais do mental ali, que eu pudesse fazer sentado e mais do que isso, que eu posso fazer hoje quase que 100% home office, tá? E além disso, também tem o caso da minha esposa, e ela conseguiu trabalhos assim como freelancer, até mesmo um cliente fixo, fazendo algumas coisas aqui que eu vou explicar ao longo do vídeo para vocês. Ah, e fica até o final que eu vou mostrar como que eu fazia para filtrar vagas, né? Então eu vou ensinar no detalhe para vocês como fazer isso. Antes de eu falar dos pré-requisitos, gente, não saiam do vídeo só porque você não está preenchendo um desses pré-requisitos. Porque hoje você pode se encontrar nessa situação, mas daqui 1 mês, 2 meses ou ao longo da sua vida aí na Itália mesmo, você pode utilizar dessa informação que eu estou deixando aqui e aplicar na sua vida de fato, entendeu? Então vamos lá, quais são os pré-requisitos afinal de contas aí, Vini? Fala pra mim. Porque eu tô vendo que isso aí é coisa de outro planeta e provavelmente eu não me qualifico. Muitos vão se surpreender agora. Primeiro, você precisa ter um documento já feito, seja um permesso de soggiorno ou seja a sua cidadania reconhecida. Por que eu falo isso? Porque muita gente me pergunta, né, no privado, lá no Instagram, né, se dá para fazer só com a ricevuta, né, que é o papelzinho de espera ali do permesso e tal. E, gente, infelizmente não. Você precisa ter um documento com foto já feito aqui do país, tá? Seja você cônjuge do cidadão ou você sendo o cidadão em si, né? Aí o requisito número 2, que ele varia, tá? Tem algumas empresas que eles pedem para você fazer de forma híbrida. Até mesmo no início, a minha empresa foi assim, ela pediu para eu ir algumas vezes lá no escritório. Na verdade, no início eu fazia até 90% ali de forma presencial e depois sim eu fui conquistando ao longo do tempo essa possibilidade de fazer remotamente. Tem muitos outros que fazem também lá na minha empresa, tá? Então, se a empresa que você achou te pede essa forma híbrida, você vai ter que demonstrar que você consegue ir até o escritório. No meu caso, eu falei que eu tinha ônibus, tinha trem e eles aceitaram. Então, assim, nada é impossível. Aí o 3, aí é muita gente, putz, isso aí realmente, Vini, é difícil, não sei o quê. Que é o nível B1 da língua italiana, né? Ou seja, nível intermediário. E detalhe, tem empresas que nem sequer pedem certificação, então é basicamente você saber se virar ali na entrevista e demonstrar que você realmente fala italiano. E nada além disso. Gente, eu tenho uns vídeos bem legais aqui para você começar seus estudos. E se você ainda não tá, né, nessa pegada aí, pô, leve isso a sério, gente. Eu tô falando do fundo do meu coração. Porque quando você pisar aqui, você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, tá? E eu não tô falando de você chegar aqui no nível, tipo, sabe, pô, trocando uma ideia assim, altos papos aí, super complexos. Não, não, eu tô falando de você se virar. Italiano mesmo, sobrevivência. Até mesmo nesse trabalho que eu exerço, eu uso um italiano, eu diria, bem B1 mesmo, tá? Não passa muito disso, não. E com o tempo você vai pegando a prática ali e tal. No início do meu trabalho, eu tinha muito menos segurança para falar e deu tudo certo. Então estude e confira os vídeos aí que eu vou deixar na descrição para vocês. O quarto requisito é que você tenha ali um conhecimento mínimo do computador. Óbvio que aqui eu tô falando em específico da área de telemarketing, tá? Não tô falando de designer, nem outro tipo de profissão que dá pra fazer home office, ok? É mínimo mesmo, tá? Porque tem muita empresa que é só um telemarketing e eles vão te entregar um PC na sua mão e você tem que saber no mínimo ali abrir um documento do Word, você saber como o Windows funciona, né? Desligar, ligar um PC, mexer na internet ali, umas coisas assim que eu acho que muita gente hoje em dia sabe, né? Isso fica mais um recadinho aí pro pessoal mais velho que também aqui pode se qualificar para essas vagas, tá? Isso é muito importante. Eu acho que eu não deixei claro, mas esse tipo de vaga não é só para jovenzinho, não, assim, menos de 30, não. Eu trabalho com pessoas com mais de 50 anos e eles estão ali
fazendo normalmente o trabalho, tá? Então isso é bem legal. E esse quinto pré-requisito é mais para quem já vai para outras áreas que não seja muito esse telemarketing, tá? Então, por exemplo, o caso que eu dei aqui de exemplo da minha esposa, ela não conseguiria exercer esse tipo de trabalho, né? De freelancer, seja você um designer, seja você um editor de vídeos, se você não tem um PC. No caso do telemarketing, muitas empresas elas disponibilizam um PC. Agora, no caso de designers, etc., você vai ter que se virar aí, você vai ter que vir com um computador legal para você fazer isso, ou comprar um quando você estiver aqui, beleza? Ah, e um outro aviso, tá? Pessoal aí de Torino, região, ou até mesmo pessoas aí que moram na Itália. Antes de me contatar lá pelo Insta, de perguntar, Vini, me indica aí na sua empresa, não sei o que lá, que é uma coisa que eu recebo até que com uma certa frequência, estejam seguros desses pré-requisitos que eu passei aqui antes de me contatar. Às vezes chega um pessoal que não está em dia ali com a língua, ou que não tem como chegar até a empresa, né? Porque, como eu disse, no meu caso específico, não dava para começar home office já do primeiro dia, tive que fazer muito tempo ainda indo presencial, tá? Até 90%, como eu falei. Então estejam mais seguros disso antes de me pedir, porque depois fica parecendo que eu sou ruim aqui, que eu tô negando ajuda pro pessoal, mas não é isso, tá? Esteja consciente disso. Agora a gente vai falar dos prós e contras aí. Isso envolve um pouco da minha opinião também, e eu vou deixar aberto até para vocês aqui discutirem nos comentários se eu tô exagerando ou se eu tô sendo muito otimista, não sei. Mas antes de falar dos prós e contras, eu recomendo fortemente mesmo que vocês assistam esse vídeo aqui que eu vou deixar passando, que eu falo ali do meu trabalho em específico e eu deixo tudo claro mesmo, assim, eu falo de salário, eu falo dos meus sentimentos, das minhas frustrações, tudo. Porque vocês vão perceber que esse vídeo aqui, ele tá um pouco mais aberto, ele tá falando um pouco mais de trabalhos home office em geral, assim, para quem vive na Itália ou na Europa, né? E aqui já eu vou estar entrando no específico para quem estiver curioso sobre o meu trabalho. E agora falando dos prós. Se for um trabalho relacionado com telemarketing, como eu falei aqui, como é o meu caso, muitas empresas te dão essa possibilidade da flexibilidade dos turnos, então isso é muito legal. Às vezes amanhã você precisa ir no médico, você tá meio mal e aí você tá querendo mudar o seu turno da manhã pra noite, etc. Pelo menos a minha empresa, ela é bem flexível nesse ponto e ela deixa ali, você tem que avisar, claro, com um pouco de antecedência, mas eles te permitem fazer isso. O segundo pró é que tem várias vagas nesse âmbito aí que são meio período, isso é muito bom para quem precisa de flexibilidade. E 3, poder trabalhar de casa. Isso é meio óbvio, mas eu tinha que colocar aqui. O 4 também é meio óbvio, mas o fato de não exigir do físico. Muitos imigrantes aí, como eu, queria sair do trabalho braçal ou fez ali o período inicial e não vê a hora de parar de trabalhar em cozinha ou em obra, etc. Agora os contras, tá? Se for telemarketing novamente, né? Excluindo aí as outras áreas que eu falei, design, edição, é muito exaustivo mentalmente. Isso eu falo porque, olha gente, eu tenho propriedade para falar. São coisas muito repetitivas, toda hora meio que falando quase que as mesmas frases. Muitas vezes tem um lance da língua, às vezes você está falando em outras línguas e isso fica trocando na cabeça. No final do dia você fica parecendo um zumbi assim, tipo, não aguenta nem sequer assistir uma televisão mais, porque sua cabeça já foi pro espaço. Outro lance também é a insegurança com o tipo de contrato, porque aqui na Itália, né, isso é meio geral, na verdade, esses empregos que você vai conseguindo assim, que não são muito específicos de uma área específica, que você tem um currículo forte e tal, eles geralmente não te dão um contrato a tempo indeterminado, ou seja, você ganha contratinhos curtos e isso é meio chato, né? E infelizmente é assim. E o 3 é que trabalho home office não é para todo mundo, né? Tem esse lance de você estar vivendo dentro do seu trabalho. Então é meio que fica uma coisa misturada, o que é a sua vida pessoal e o que é o seu trabalho. Eu já cheguei a trabalhar com home office no Brasil já e aqui não é diferente. A gente acaba ficando um pouco saturado de tanto ficar em casa, tá? Beleza, galera. Hora de buscar as vagas. Bom, antes disso, muitas vão se perguntar, pô, mas você nem falou de currículo, não sei o quê, o que precisa ter no currículo, blá, blá, blá. Bom, isso daria, assim, um vídeo inteiro para falar disso. Eu não tenho aqui no canal ainda um vídeo falando sobre currículo, muito porque tem dezenas de vídeos já falando de currículo, especificamente até da Itália. Então, dê uma olhada aí no YouTube mesmo, enquanto eu não faço aqui no canal. Mas hoje a gente vai fazer um currículo virtual no LinkedIn. Então, se você não tem uma conta no LinkedIn, pô, aí você está perdendo tempo. Porque assim, aqui muitas vagas, não só essas que eu tô falando de home office, etc., você aplica diretamente pelo LinkedIn. Inclusive, eu quando eu cheguei aqui, eu fiz uma versão do meu currículo
mais simplificada para o mercado italiano. Então, basicamente, assim, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no detalhe ali na tela do meu tablet. Eu deixei aquele meu currículo do Brasil porque estava muito específico da minha área de design gráfico, né, que eu trabalhava lá no Brasil e tal. E eu fui para um currículo bem minimalista para procurar os empregos de entrada aqui na Itália. Então eu recomendo talvez que você faça isso, se você não quiser mexer com aquele seu currículo que já está bonitinho ali com as suas experiências do Brasil, tá? Porque para você aplicar para uma vaga, por exemplo, de faxina, você não precisa provar que você trabalhou numa empresa ali de marketing digital. Isso vale também para o currículo físico, tá? Então é muito bom que você dê essa enxugada, que você crie algo específico para cá. Peguei um e-mail novo, criei a conta do zero e fui colocando algumas experiências ali que eu já tinha em áreas aí, tipo de restaurante, como lavar pratos, etc. E por que o LinkedIn, Vini? Tem tantos sites aí de emprego, só tem esse na Itália? Não, não tem, gente. Se você criar seu currículo em empresas que são agências de trabalho aqui, aumenta suas chances. Ou criar mesmo no Indeed e outros sites aí que também existem, né, de procura de emprego, você vai estar aumentando as chances sim. Mas eu não posso deixar o vídeo longuíssimo aqui. Eu estou compactando aqui, então a gente vai focar no LinkedIn hoje. Estou usando aqui o aplicativo do LinkedIn, então você pode acessar também pela internet tranquilamente, tá? Aqui está o meu perfil, né? A cara do cidadão aí, animado em busca dos empregos. Aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, gente, vocês podem modificar o idioma do aplicativo, o idioma da conta. Eu prefiro fazer tudo isso pelo computador, mas para mim aqui para gravar tá sendo mais prático o tablet, tá? Então aqui, ó, nessas opções aqui, ó, idioma e idioma do conteúdo aqui, vocês podem ir lá no PC e alterar isso e deixar ele certinho, beleza? E aí, gente, aqui embaixo, ó, vocês podem ver nesse botão aqui, vagas, ó, vocês podem clicar e começar a filtrar as vagas. E clicando no menu de pesquisa vagas, aqui pesquisar vagas, você vai ver que vai abrir aqui, ó, um espaço para você colocar o local e em cima o tipo de trabalho, né? Eu vou colocar aqui só operador de telemarketing, não vou filtrar por região, mas eu recomendo que você possa colocar, que você coloque aqui, tá? Sei lá, Milão, né? Torino, sei lá, onde você morar. Aqui em cima você consegue mudar até o tipo de vaga que você quer filtrar. Então, se você quer remoto, você coloca aqui, ó, remoto ou híbrido, né? Vou selecionar os dois. E aí a gente vai exibir aqui as opções que tem. Olha esse daqui, ó. Em Monza, né? Fica perto de Milão. Eles chamam, gente, o home office aqui Smart Working, tá vendo? Isso é normal e aprendam esse termo porque vai ser muito útil para você aqui pesquisar. Então aqui eu vou clicar remoto, meio período, as competências que eles pedem, né? E por aqui mesmo você pode se candidatar. Provavelmente ele vai te levar para um outro site onde você vai ter que colocar seus dados, mas tem alguns que ele deixa você se candidatar diretamente do LinkedIn, tá? Usando esse seu currículo aqui. Ah, e muito importante, pessoal, tem empresas que vão demorar quase que um mês para te contatar, falando que, pô, você passou, pô, não sei o que, gostamos de você. Isso é normal, eu aprendi que esse é mais ou menos o tempo deles aqui, tá? Vini, fui chamado, e aí, o que eu posso esperar da entrevista? Como que é a entrevista? Olha, se for nessa área de telemarketing, eles são muito diretos. Provavelmente você já fez entrevistas no Brasil até, que eles vão lá e perguntam assim, qual a motivação que fez você sair do seu último emprego? Umas coisas um pouco filosóficas, assim, para entender seu perfil. Não, eles já vão direto ao ponto. Você tem como chegar na empresa? Você tem documento? Esse tipo de coisa. Mas também tem aqueles telemarketings que você vai falar só em italiano, tá? Então, tipo, às vezes ele nem sequer vai perguntar disso, tá? Talvez ele pergunte mais sobre a sua relação com o italiano em si e ponto. Se for aquele esquema que eu falei de ser híbrido, aí eles vão falar, você tem como chegar até o escritório? Qual a sua disponibilidade de horário? Aí, de novo, no meu caso, a entrevistadora, ela me deu 3 opções ali, para vocês verem como estava bem flexível, né? Ela falou que tinha uma que era o full time, ou seja, período integral, 8 horas e com 1 hora de almoço. A segunda opção era 6 horas de trabalho mais 2 pausas de 15 minutos. E a terceira opção era 4 horas de trabalho com 15 minutos de pausa, né? Ideal para quem está estudando ou para quem busca aí alguma coisa mais assim flexível. Até mesmo pessoas que têm filhos pequenos, né? Tem muita gente que vem para cá com criança.
E eu conheço gente no meu trabalho mesmo que isso se torna muito cômodo, né? Poder fazer um trabalho desse que você trabalha algumas horas e você pode dar uma atenção enquanto seu filho tá, não sei, numa creche, ou seu cônjuge tá ali dando uma olhada e você fica aquele período ali específico, né? E dá para você revezar com ele. E o salário, Vini, quanto que é aí mais ou menos? Quanto que eu posso esperar, né, desse tipo de trabalho? Então, como eu até falo lá no meu outro vídeo, ele vai estar ali flutuando numa casa de 1.300 e tal. Se for uma coisa mais técnica, um pouquinho mais qualificada como o da minha esposa, assim, tal, trabalho de design gráfico, um trabalho assim, talvez você ganhe um pouquinho mais, beirando ali os 1.500, mas não foge muito disso. E se for um meio período, obviamente, é cortado pela metade aí esse salário. Uma coisa interessante do telemarketing é que você faz uns turnos à noite, então você acaba ganhando um adicional noturno e tal, e isso é sempre bom, né? Eu falei até, né, no início que minha esposa conseguiu algo assim, ela conseguiu sem contrato mesmo, para vocês terem uma noção aí, um trabalho com uma empresa, trabalhava com um ramo de tecidos e tal, eles compravam estampa para roupa, etc, né? E minha esposa, ela trabalha com essa área. Ela trabalha com a área de moda em específico desde o Brasil e ela conseguiu essa oportunidade e era totalmente remoto também, né? E isso sem falar uma palavra de italiano ainda, porque ela tinha acabado de chegar e tal, né? Então, para vocês verem que tudo é possível e você pode sim achar uma vaga desse gênero aí, dependendo da sua área, claro. Mas também se você não tem uma qualificação desse gênero, né, de design, eu estou mostrando aqui que é possível um telemarketing, por exemplo. Tem várias pessoas ali com vários perfis diferentes que nem sequer nunca trabalhou com isso e que está atendendo ali, tá? Assim como eu. E lembrando, se você quer mais detalhes do meu trabalho em específico, assiste lá o meu vídeo, tá? E não se esquece de, antes de entrar em contato comigo, para pedir, sei lá, o contato da empresa, ou que eu indique, ou etc, etc, tenha certeza que você preenche os pré-requisitos, tá, gente? Se você não preenche, tenta se qualificar e futuramente aí eu tô disponível lá, sempre no Insta, pra gente trocar essa ideia e eu poder dar uma mãozinha para vocês aí. Vai ser um prazer, tá? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Deixa seu like e se inscreve no canal. E aí você vai sempre receber conteúdos desse tipo e entre outros aí que eu faço vídeos sobre a minha vida na Itália, reflexões do imigrante aí, etc. Tamo junto, gente. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!